Boa noite, começando mais uma live de quinta-feira, hoje um pouquinho depois, né? Geralmente eu faço às 9 horas, então começando uns minutinhos depois das 9. Hoje o assunto é conexões kármicas. Semana passada eu falei sobre vidas passadas, então continuando um pouquinho esse gancho, né, sobre as vidas passadas, falando hoje sobre as conexões kármicas. Então eu vou responder perguntas também sobre esse assunto, esperar o pessoal ir entrando, né, aos pouquinhos, para poder ir falar sobre esse assunto, tá? É um assunto, na semana passada foi bem legal a live, gostei bastante, muitas pessoas interagindo, muitas pessoas perguntando, muitas pessoas participando, então eu gostei bastante, que foi sobre vidas passadas. Falei um pouquinho também sobre regressão, que é um trabalho que eu faço dentro da terapia, então foi bem interessante falar sobre esses assuntos, e por isso que hoje eu vou falar sobre essas conexões kármicas, né? O que é uma conexão kármica, como é que isso interfere na nossa vida atual, o que a gente aprende com essa conexão. Então vou falar um pouquinho sobre isso. E, claro, podem mandar suas perguntas, fiquem à vontade. Oi, Jana, boa noite. Oi, Mana, boa noite. Então podem mandar suas perguntas, que eu vou respondendo todas elas, tá? Eu tenho o prazer de responder. Eu gosto quando tem essa interação, né? Eu gosto quando tem essa troca. Oi, Gina! Eu gosto quando tem essa troca, que aí eu vou ajudando, vou respondendo. E, claro, vamos aprendendo aqui juntos, né? Vou aprendendo aqui junto com vocês. Oi, Inês! Então, eu vou aprendendo aqui junto com vocês, tá? Saudades também, Gina. Então, vamos lá. Vamos seguir. Conexões kármicas, né? Primeira questão, eu já fiz uma live para falar sobre karma, né? Foi uma live bem interessante, achei bem legal também as perguntas envolvendo esse assunto. Então, o karma em si nada mais é do que a consequência, né, do que a gente fez em outra vida. Consequência a nível de débitos, né, a nível de dívidas, o que a gente tem de dívidas aí para poder resolver ao longo do caminho. Podem mandar suas perguntas, tá? Se vocês quiserem, no final da telinha tem uma interrogação, então podem mandar as perguntas ali, que daqui a pouco eu vou começar a responder sobre esse assunto de hoje, tá bom? E aí, esse assunto sobre o karma, né, que tem a ver não, que os débitos, a dívida, muitas pessoas falam dívida kármica, né? Na verdade, a nossa vida ela é um bumerangue. Eu falo isso sempre nas sessões de terapia. A nossa vida, de fato, é um bumerangue. Tudo que a gente faz, uma hora vai retornar pra gente, seja positivo ou seja negativo. Então, quando as pessoas me falam assim, Priscila, como é que vai ser o meu karma do futuro? Né? Tem essas perguntas, de vez em quando, nas consultas de baralho. Como é que vai ser meu karma do futuro? Na verdade, vai ser o retorno do que você está fazendo hoje. Então, se lá na frente você não quer que venham coisas mais pesadas, que você não quer ter uma vida, né, complicada, hoje emita, né, e vibre essa positividade e tenha de fato atitudes positivas ao seu redor, atitudes com os seus próximos, com você mesmo, né? Então, vamos ter em mente que a vida realmente é um grande bumerangue. Então, o que a gente faz hoje vai refletir lá na frente. Esse lá na frente pode ser nessa vida ou pode ser em outras vidas futuras. Tá? Então, quando a gente fala em relação a um karma futuro, esse vai ser meu karma futuro. Porque tem questões hoje que você está fazendo que lá na frente vai ter esse retorno. Então, atenção a isso, tá? E aí, vamos fazer um gancho com a live da semana passada, que foi sobre vidas passadas, tá? Vamos lá. Nós temos aí na nossa memória, nosso inconsciente, o registro de todas as nossas vidas
ao longo da nossa existência, né? Vidas como homem, como sexo masculino, como sexo feminino. Nós temos aí a nossa bagagem. Então, quando nós nascemos, na verdade, nós já nascemos com essa bagagem. Tá? Eu até dei esse exemplo na semana passada. Se você tiver duas pessoas, né, são gêmeos, nasceram no mesmo dia, no mesmo horário, tiveram a mesma educação, tudo igual, mesmo assim serão pessoas com personalidades diferentes, porque tem toda essa bagagem que vai influenciar aí ao longo do tempo. Bagagem o quê? Bagagem de outras vidas, tá? Então, você já tem toda essa influência. Aí, eu até falei sobre o assunto de regressão na live da semana passada. Muitas pessoas depois vieram me perguntar. Então, fazendo aqui uma rápida lembrança, regressão é uma ferramenta que eu utilizo dentro da terapia, dentro da psicoterapia, que quando tem bloqueios que são mais enraizados, que têm origem em outras vidas, ou lá no inconsciente, a gente vai através da regressão, né, revive essas questões para poder desbloquear e faz a terapia de vidas passadas, tá bom? Depois, quem tiver dúvidas pode me perguntar. Como na semana passada outras pessoas entraram em contato depois da live para tirar dúvidas e eu respondi, então podem ficar à vontade em relação a isso, tá? E aí, nessas vidas passadas, vamos lá, vocês tiveram namorados, namoradas, esposa, marido, filhos, filhas, mãe, pai, irmão, irmã. Aí a questão é, Priscila, e aí? Como é que ficam essas pessoas? Onde estão essas pessoas? Né? Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa, já até falei sobre isso na live passada. Eu tenho pessoas que eu atendo que tem mais de 10 vidas catalogadas, né? Então a gente consegue aí ter uma bagagem muito grande. Vamos dizer que você tenha vivido 10 vidas, né? Entendam, nossa existência é muito mais do que isso. Você possivelmente teve muito mais vidas do que 10, ok? Mas vou dar um exemplo de 10 vidas. Então, em 10 vidas, você teve mãe, você teve pai, você pode ter tido irmãos, irmãs, você pode ter tido esposa, marido, enfim. Aonde estão essas pessoas? Não é isso? Aonde estão essas pessoas? Vamos lá. Algumas pessoas que você se relacionou em outras vidas, algumas pessoas reencarnam, outras não. Depende do grau de evolução, depende se será necessário ou não, tá? Esse processo de reencarnação. Para cada ser humano é de uma forma, para cada espírito é de uma forma, tá? Só que hoje a família que nós estamos inseridos não foi uma família à toa, né? Nós nascemos na família que nós precisamos de fato nascer, tá? Eu estou falando aqui, mas fiquem à vontade para mandar as dúvidas, mandem as suas perguntas, tá? Então, quando nós estamos aqui, né, nessa família, nesse contexto, são pessoas possivelmente que nós já tivemos ali uma relação em outras vidas, tá? Pode ser uma primeira conexão? Pode, né? Vamos dizer que seja a primeira vida que você está tendo uma conexão com a sua mãe, um exemplo. Isso é raro, porque na verdade as pessoas da nossa família geralmente são pessoas que nós já estamos tendo conexões há muito tempo. Então hoje a sua mãe pode ter sido a sua irmã em outra vida, pode ter sido a sua filha em outra vida, pode ter sido qualquer outra, tido qualquer outra conexão, tá? Então, primeiro eu gosto de falar de família, porque família é um grande resgate, né?
é um resgate imenso, é um resgate de muito aprendizado. Nós precisamos aprender muito com a parte da família, não é um aprendizado à toa, não é isso? Então, hoje, o contexto que você está na sua família, já repararam que família tem muitos embates, tem muitos problemas? Quando a pessoa fala assim, nossa, eu não consigo me relacionar direito com a minha irmã, com meu pai, com a minha mãe. Então, são embates que você precisa resolver, são embates kármicos que você precisa de alguma forma resolver. Tá? Então, não fique deixando isso para depois. Ah, eu vou passar batido. Não. Se foi, né? Se a espiritualidade colocou esta formação naquele momento, é porque você precisa trabalhar isso naquele momento. Então, não adianta passar batido, porque uma hora você vai ter que resolver isso, tá? Vou responder uma pergunta aqui, da Paula. Quando existe uma conexão muito forte com alguém, isso pode significar que já vivemos outras vidas juntos? Sim, Paula, esse ponto até que eu ia chegar. Quando você sente uma relação muito forte em dois aspectos, tá? Que eu sempre falo isso, dois aspectos. Primeiro, quando você sente uma afinidade de querer estar muito com aquela pessoa, de você gostar daquela pessoa, seja amigo, seja para amizade, seja para relacionamentos, tá? E aí você tem aquela sensação de algo familiar. Então, é quase que certo que aquela pessoa ali, você já teve uma conexão em outra vida. E como os nossos registros, a nossa bagagem fica no nosso inconsciente, mesmo que seja no inconsciente, está na nossa mente, está dentro de nós. Então você sente ali que existe algo e nós somos energia. Então acaba tendo essa sensação da conexão, tá? E aí o outro aspecto também é quando você tem conexão com uma pessoa que você fala assim, caramba, não consigo ficar ao lado daquela pessoa. Né? Quem aqui na live já não passou por essa experiência só de olhar para a pessoa, só de estar próximo, já fala assim, eita, não gostei da energia dessa pessoa, não bateu, alguma coisa não fluiu. É justamente isso, porque você tem a conexão, mas pode ser que em algum momento ali, né, deu algum problema. Oi, Dani, boa noite. Então, em alguma vida deu algum problema, tá? Porém, aí que eu queria muito falar sobre essa questão hoje, da conexão kármica. Todas as pessoas que aparecem na nossa vida, com certeza é para algum aprendizado. Todas as pessoas que aparecem no nosso caminho são para aprendizado, tá? Mesmo que seja aquela pessoa que você olha e fala assim, não bateu, não consigo nem ficar do lado dessa pessoa, não está dando, não está conectando. Mesmo assim, é para você trabalhar isso. É porque a vida, né, a espiritualidade formatou isso para poder vocês se conectarem e resolverem. Então, é o que eu sempre falo, nada pela espiritualidade vai passar batido. Tudo tem um motivo para acontecer. Tudo sempre tem um motivo para acontecer. Então, se você teve uma conexão com a pessoa e já reparou que tem alguma coisa a ser trabalhada, não adianta você repelir. Não adianta fazer isso. Resolva. É importante você resolver. Não vinte que ela está acontecendo, não. Resolva de fato, tá? Então, as conexões kármicas, né? Quando a gente fala que é kármico, vem sim de outras vidas, mas vem para um aprendizado, tá? Então, isso pode ser no âmbito familiar, no âmbito de relacionamento e no âmbito de amizades. Mas precisamos resolver. Não adianta passarmos batido, tá? Isso é importante. Então, pode ser
atenção a uma outra questão. Já repararam, já aconteceu em alguém aqui na vida de alguém aqui da live, de uma pessoa entrar na sua vida, mexer muito com você, muito, de você sentir aquela conexão borbulhando, e aí depois de um tempo, essa pessoa ela sai da sua vida de uma forma tão natural e tão rápida que você fica assim, caramba, mas a pessoa saiu da minha vida. Ela era tão importante naquela ocasião e saiu da minha vida, tá? Isso acontece muitas das vezes porque vocês já resolveram o que vocês tinham que resolver. Então, né, na nossa vida, como eu falei, nós somos energias, todo mundo é energia. Então, nós somos atraídos energeticamente para resolver essas pendências, tá? Então, é como se fosse um imã realmente energético. Você vai ser atraído ali para aquele contato, para aquela conexão. Você resolve o que tem que resolver, aprende com aquilo ali e vai. E segue a sua vida, tá? E aí, quando você for reparar, a própria espiritualidade já se encarregou de tirar aquela pessoa da sua vida, ok? Agora, vamos para uma outra questão, uma questão mais atual, tá? E eu falo muito isso nas sessões de terapia e nas consultas de baralho. Se uma pessoa saiu da sua vida, nessa vida atual, e você ainda tem alguma pendência de mágoa, de rancor, de ressentimento, de raiva, você precisa resolver isso. Sabe por quê? Porque uma hora ou outra, esse sentimento que ainda está pendente dentro de você para ser liberado, vai fazer com que você se conecte a essa pessoa. Gente, eu tô falando aqui, mas mandem as suas perguntas. Se quiser falar sobre casos, o seu próprio caso também pode falar. E eu vou responder aqui porque eu também aprendo com vocês, tá? A gente tá aqui trocando. Todo mundo tá aqui na Terra para aprender, tá bom? Então mandem as suas perguntas. E aí, essa pessoa do seu passado, que se afastou, se você não trabalhar perdão, se você não libertar isso de dentro de você, essa conexão ela vai permanecer. E pode ser que em uma próxima vida, essa pessoa ela reapareça para que isso seja resolvido. Então é importante não deixarmos pontas soltas, tá? O que é isso? Tem que resolver algo com alguém? Resolva. Tem que pedir perdão? Peça. Tem que dar o perdão? Dê. Então é importante a gente resolver o que tiver que resolver. Se alguém aqui na live tiver alguém que tenha que dar o perdão ou pedir o perdão, faça esse exercício. Você não necessariamente, já falei isso aqui em outras lives, você não necessariamente tem que falar com a pessoa para você trabalhar o perdão. Você pode simplesmente fechar os olhos, mentalizar a pessoa e você mandar esse perdão, ou você pedir esse perdão, porque aí você começa a desconectar da sua parte. Não adianta levar ranço pra frente, né? Ah, você leu ranço dessa pessoa e não consigo soltar isso. Para com isso. Tem que soltar, tem que deixar isso, tem que deixar fluir, porque ou senão, entendam, muitas pessoas ficam preocupadas com os karmas, né? Karmas que a gente tem nessa vida atual. Só que raramente a gente pensa nos karmas futuros. Poxa, o que eu tô fazendo agora? A vida é de fato um bumerangue. O que eu tô fazendo agora vai refletir lá na frente. Então a gente tem que ter muita atenção a isso, tá? Cláudia falou, Pri, se da nossa parte estiver resolvida, mas da outra pessoa, não. O que acontece? A pessoa volta também. Cláudia, nesse caso, pode acontecer de ter um retorno sim, mas para você será bem mais tranquilo, para a pessoa que será mais complicado,
entende? Porque pra você aquilo tá resolvido. Só que tem que realmente perceber se isso realmente está resolvido dentro de você. Porque muitas das vezes, enquanto para uma outra pessoa não está resolvido, para você também não. Fica como se fosse realmente uma ponta solta. Então, o importante é os dois lados estarem resolvidos. Mas claro que aceitar o perdão, dar o perdão, pedir o perdão, é de cada um, né? O importante é nós fazermos a nossa parte. Porque a gente já se liberta. Tá? A Edna falou, e a pessoa vai embora, não dá tempo de pedir perdão, de algum erro, como fica? Edna, nesse caso, quando a pessoa ela já foi embora, tanto ou se afastou ou já desencarnou, o que você pode fazer é mentalizar a pessoa na sua frente e mandar, pode mandar até com luz rosa, esse perdão de todo o seu coração. Porque onde a pessoa estiver, ela vai receber essa energia. Nosso pensamento, ele é energia. Nós precisamos começar a entender isso. Da onde nós estamos, nós podemos nos conectar a quem quisermos. Seja nesse plano, seja num outro plano. O que importa é a energia do seu pensamento, da sua intenção. Então, se você mandar esse perdão de todo o seu coração, a pessoa ela vai receber. Claro, de acordo com o merecimento dela, mas ela vai receber. Então, o mais importante é fazermos a nossa parte. A gente não tem controle se o outro vai aceitar ou não, se o outro vai querer ou não. A gente não tem esse controle. O controle que a gente tem é o que a gente vai vibrar, é o que a gente vai irradiar. Esse é o controle que nós temos, tá? A Edna falou, e só a gratidão é a mesma coisa? Não entendi, Edna, mas acredito que você tenha falado de ter gratidão pelo que a gente tem hoje. Eu até coloquei um vídeo essa semana falando sobre isso, sobre a gratidão. Acho que inclusive foi ontem, eu falei essa semana, mas a semana não tá tão corrida, né? Mas acho que foi ontem que eu botei esse vídeo falando do poder da gratidão, né? Nós precisamos agradecer mais. Hoje o que tem de pessoas reclamando, as pessoas só reclamam, né? E eu já falei aqui na live, já coloquei até um post sobre isso. Quando a gente reclama, a gente clama 2 vezes por algo. Então, se eu estou reclamando, um exemplo, estou reclamando de ser pobre, estou clamando 2 vezes por ser pobre. Então, vamos parar um pouquinho de reclamar, vamos começar a agradecer pela vida que nós temos, não é isso? Porque já de pessoas reclamando, o universo já está cheio. Então tá na hora da gente parar de reclamar. E muitas das vezes a gente reclama de certas atitudes que nós mesmos podemos mudar. Então, o agradecer é muito raro, né? Quando a gente precisa de alguma coisa, a gente pede pelo amor de Deus. Mas quando aquilo vem, cadê o agradecimento? Não é isso? Então, na hora do sufoco, na hora do aperto, a gente sabe pedir. Mas na hora que a gente não sabe agradecer. Então nós temos que agradecer a tudo. Agradecer a podermos acordar no dia seguinte, a podermos abrir os nossos olhos e enxergarmos o dia. Se tiver chuva, agradeça. Se tiver sol, agradeça. Nós precisamos agradecer. Quando as pessoas falam assim, o tempo tá feio, tá nublado, tá horrível, agradeça, porque pode ser que aquela chuva ali seja benéfica para alguma questão. Então nós precisamos ter mais esse hábito de agradecer. Isso é importantíssimo. Vamos parar de reclamar, por favor, ok? Bom, vamos lá. Dani falou, comemorar pequenas conquistas. Sim, temos que comemorar essas pequenas conquistas. Muito bom, Dani. Comemorar os pequenos momentos, né? As pequenas situações que nos engrandecem. Então, quando a gente agradece algo pequeno, a espiritualidade ela vai nos trazendo mais.
Então vamos agradecer, mesmo que seja uma pequena conquista, tá? Edna falou, eu agradeço tudo, tenho muita gratidão por tudo. Ótimo. Cláudia falou, Pri, quando uma pessoa reclama muito de doença, ela pode trazer isso de outra vida? Também, mas se ela tá reclamando muito de uma doença, vamos lá, vamos falar sobre isso. Pegando um gancho aí na parte do karma, né? A pessoa, quando ela tem uma doença, a doença ela pode ser um aprendizado, né? Por isso que nos cursos de Reiki eu falo muito sobre isso, né? Para quem está fazendo o curso. Quando a gente aplica o Reiki, a pessoa recebe de acordo com o merecimento dela, não é isso? Tem reikianos aqui, tem alunos aqui na live, não é isso, galera? Então, a pessoa recebe de acordo com o merecimento dela. Pode ser que aquela doença ali seja para um grande aprendizado da pessoa e que ela precise passar por aquilo ali. Pode ser até mesmo, Cláudia, que ela tenha pedido para ter aquela doença, tá? Olha, eu quero evoluir, eu sei que para evoluir a tal ponto eu preciso passar por tais questões. Então, isso acontece bastante, da pessoa também pedir. E vamos lá, o que acontece na nossa vida, claro que algumas questões podem ser impostas pela espiritualidade, mas muitas das questões que nós passamos, nós, olha, concordamos. Nós fizemos lá aquele contrato e demos o ok, vou passar por isso para evoluir. Aí chega aqui, faz o quê? Reclama. Então vamos parar de reclamar, tá bom? Rodrigo, obrigada pelas sábias palavras. Obrigada, Rodrigo. Dani, é um exercício. Sim, Dani, é um exercício a gente começar a fazer isso para vibrar diferente. Vocês já repararam que quando tem aquela pessoa, sempre tem uma pessoa assim que a gente conhece, que só reclama, não é isso? Sempre tem, ou na família, ou na parte dos amigos. A pessoa ela reclama tanto que aquela reclamação começa a transformar a psicosfera daquele momento em uma psicosfera pesada, fica uma energia pesada no ambiente. Então vamos parar de fazer isso, ok? A Edna falou, eu agradeço por tudo. O Rodrigo falou, agradecemos esta live maravilhosa. Obrigada. Vamos lá. Gina falou, tudo é resgate, né? Sim, na verdade, nada que acontece na nossa vida é à toa. Nada. Até um atraso. Vamos lá. Eu gosto muito de falar sobre isso. Você tá fazendo de tudo para chegar no horário e tudo tá acontecendo errado para você se atrasar, relaxa. Porque alguma coisa ali tá acontecendo para conspirar em algo diferente. Quantas pessoas aqui se atrasam para algum compromisso e aí quando vai ver, putz, ainda bem que eu não cheguei naquele horário porque aconteceu um acidente, aconteceu isso e aquilo. Então, nada é por acaso na nossa vida. Nada é por acaso, tá? Cláudia falou, verdade, sou grata por tudo. A Edna falou, perdi 2 filhos maravilhosos de uma vez e em nenhum momento eu reclamei não, entrei em desespero, só pedi a Deus que me desse forças e me preparasse. Agradeci pelos anos que eles ficaram ao meu lado. Muito bom, Edna, muito bom mesmo. Perder filhos não é uma coisa fácil, né? Porque vamos dizer assim, na regra geral, né? No processo de tempo, na linha de tempo, o que a gente espera, né? Primeiro vai os avós, depois os pais e depois vão os filhos, né? Geralmente é nessa ordem que acontece. Então, quando os filhos vão antes dos pais, acontece isso, é uma dor muito forte. Claro, perder um pai, uma mãe também é uma dor muito forte, mas acaba que vem aquela sensação, isso é uma coisa até importante de falar, muitas pessoas falam assim, poxa, mas ele morreu cedo, né? Ele desencarnou cedo, com 20 e poucos anos ele desencarnou. Quem disse que ele precisava ficar aqui na Terra mais 30, mais 40 anos? Quem falou isso?
Pode ser que realmente ele precisasse apenas daqueles 20 e poucos anos. Pode ser que ele realmente já tenha evoluído e o processo dele só precisava daquela quantidade de anos, depois ele seguiu vida, né? Então vamos ter também sabedoria e maturidade para lidar com isso. E Edna dando um exemplo aqui, que mesmo passando por essa situação, conheço esse caso da Edna, acompanhei, e Edna, né, assim, claro, sente por ser mãe, mas no final ali jogando na mão de Deus, da espiritualidade, para que as coisas aconteçam, para que as coisas possam fluir, né? É engraçado escutar isso, né? As pessoas fazem muito essa comparação. Poxa, a pessoa era tão boa e desencarnou cedo. Para pensar. Às vezes, por ela ser boa, às vezes por ela já ter resolvido tudo que ela tinha que resolver, ela foi embora. Até porque a Terra é um planeta que está precisando evoluir ainda muito. Nós não estamos num planeta evoluído. Nós precisamos evoluir muito mais. Então vai que essa pessoa teve a oportunidade de, já acabou seu tempo aqui na Terra, vamos para outro plano, para já começar um processo, talvez até em outro planeta, talvez começar um outro tipo de trabalho. Então vamos parar de achar que o desencarne é uma coisa negativa. Claro, é triste pra caramba, é muito triste, né? Mas temos que entender e pararmos de sermos egoístas, né? Porque a pessoa ela também tem que seguir pro outro lado. É importante isso, tá? E aí fala assim, poxa, essa pessoa viveu muito tempo, desencarnou com 100 anos. Para você ver, se a gente for comparar com a questão de evolução, caramba, demorou 100 anos para evoluir naquele sentido. Então é tudo uma questão de percepção, tudo uma questão de olhar em relação a isso. O que a gente precisa entender é que a espiritualidade ela é sábia. A espiritualidade ela é muito sábia. Então nós precisamos compreender mais isso, tá? Vamos lá. Cláudia falou, gratidão por ter você na nossa vida. Obrigada, obrigada. Peraí que eu apertei um botãozinho que não deveria. Aline, poxa, cheguei no final. Calma, Aline, calma que hoje eu que comecei a live atrasada, hein? Hoje a culpa é minha. Vamos lá, a Edna falou, muito difícil, mas não sei como conseguir tantas forças, muita dor e em seguida outros jovens de Covid abalou meu emocional, mas não questionei a Deus porque só gratidão. Isso. Não vamos questionar a espiritualidade, vamos tentar entender, né? Cíntia falou, é normal o medo da morte. Sim, é muito normal o medo da morte. Até porque, por mais que a gente fale muito sobre isso, aqui eu tô sempre falando nas lives sobre a questão do desencarne, espiritualidade, quando a gente passa por isso na nossa família, é complicadíssimo, né? Não deixa de ser uma perda, porque você não vai ter a pessoa ali acessível ao seu lado a todo momento. Mas precisamos entender essa conexão de pensamento, tá? Essa conexão, ela é eterna, de fato. Uma coisa que eu sempre trago isso, é o seguinte, quando a pessoa ela vai reencarnar, querendo ou não, também é uma morte pro outro lado, né? Você está convivendo com a pessoa, você está no outro plano, aprendendo, evoluindo, aí a pessoa, né, a espiritualidade vem e fala, olha, você precisa reencarnar para dar prosseguimento. Então, imagina quantas pessoas você deixou no outro plano. Quantas pessoas? Então, quando você vai reencarnar, não deixa de ser uma morte para quem está no outro plano. Eu não sei se vocês já pensaram nisso. Porque nós fazemos as conexões também nesse interim entre uma vida terrena e outra. Entre uma vida física e outra. Nós fazemos as amizades, nós estudamos. Nós temos o nosso processo no outro plano. E aí quando vem, olha, você tem que reencarnar, que você vai passar pelo processo de reencarnação.
querendo ou não, é uma morte do outro lado também, não é isso? É uma morte. Então, aqui, claro, a perda é muito complicada, né? Mas a gente precisa entender que o tempo da pessoa chegou ao fim, né? Chegou ali, finalizou o ciclo e segue vida, tá? Cláudia falou, verdade, já pensei nisso, mas achei que estava errada. Não, Cláudia, mas é isso mesmo. Quando a gente, nesse processo de reencarne, do outro lado é realmente como se fosse uma morte. É uma passagem, de qualquer forma, só que uma passagem para a vida terrena, tá? E aí depois a pessoa retorna. E aí, uma coisa que eu queria falar aqui é o seguinte: essas conexões kármicas, não se enganem. Existem conexões também de pessoas, vocês aqui da live, com certeza tem conexões com pessoas que não reencarnaram ainda, ou que nem irão reencarnar. Tem pessoas também, inclusive, que podem estar aguardando vocês. Olha que coisa interessante. Tem pessoas, tem espíritos que vocês viveram em outras vidas juntos, talvez até em mais de uma vida, vocês viveram juntos. Você reencarnou e esse espírito não. E ele pode estar, de alguma forma, te acompanhando. Claro, não, do seu lado você não é obsessor, não é isso. Mas te acompanhando. E para quando você voltar, está te esperando. E isso acontece muito. Isso acontece muito. Isso não deixa de ser uma conexão. Então não é porque a pessoa está num outro plano que ela não tem uma conexão com você. Ok? Juna falou, parabéns, Pri, que você está aí para iluminar as pessoas. Obrigada de verdade. Rodrigo falou, uma das práticas que tenho em momentos difíceis é pensar na oportunidade de evolução por aquela situação presente. Exatamente. Gente, apareceu um problema, comece a perceber qual é o aprendizado disso. Apareceu uma pessoa que você bateu e falou, caramba, sabe aquela coisa de meu santo não bateu com a pessoa? Exatamente isso. Olhe isso como um aprendizado. Não se afaste, vença isso, senão a pessoa vai dar a volta aqui e a pessoa vai cair de novo na sua vida, tá? Cláudia falou, assisti o filme que você falou na live passada. Sim, eu falei na live passada sobre o filme Minha Vida em Outras Vidas, que é um filme bem antigo, baseado em história real, muito interessante, que a pessoa ela começa a ter alguns lapsos da vida antiga, da vida passada dela, e ela vai até a cidade e ela reencontra com os filhos dela, que ela tinha em outra vida. E ela, inclusive, vai no seu próprio túmulo. Enfim, é uma história lindíssima, uma história real. Minha Vida em Outra Vida, tá? É uma história... É maravilhoso esse filme, é um filme mais antigo. Cláudia, me fala onde você encontra o filme, para falar com o pessoal aqui. Eu não sei se no YouTube tem esse filme, mas procurem. Filme incrível, incrível. E vale muito a pena ver esse filme. Filme de história real. Essa pessoa, inclusive, escreveu livros, a pessoa do filme mesmo. Então, uma história belíssima, vale muito a pena vocês verem esse filme. E sim, Cláudia, pode acontecer daquele mesmo jeito, sim. Outras pessoas, inclusive, já foram no seu próprio túmulo, tá? Isso é uma coisa muito interessante. Em algumas regressões que eu já fiz, a gente conseguiu verificar exatamente qual foi a cidade, qual foi o ano. Isso é bem legal. E claro, se a pessoa for lá naquela cidade, ela com certeza vai encontrar o túmulo dela. Então isso é bem interessante. A Cláudia está dizendo que achou o filme no YouTube. Então procure no YouTube. É muito bacana, um filme mais antigo, um filme belíssimo, belíssimo. Eu tô até para ver de novo esse filme. E vale muito a pena, vale muito a pena. Né, quando a gente fala de
vidas passadas, reencarnação, traz muito essa questão, esse fator de curiosidade das pessoas, mas está tudo dentro de nós, tudo dentro de nós. Hoje, inclusive, eu fiz algumas regressões, algumas mais intensas, outras mais tranquilas, mas eu adoro trabalhar com regressão, mas é uma ferramenta dentro da terapia, né? Porque muitos dos bloqueios que nós temos hoje vêm de outras vidas. E aí a gente consegue acessar o que é necessário acessar. E para quem tem medo de fazer regressão, vocês apenas vão ver aquilo que vocês podem ver, tá? Depois, quem tiver dúvidas, pode falar comigo. Então, voltando para as conexões kármicas, essas conexões, elas precisam ser trabalhadas. E vocês precisam ver um aprendizado disso. Então, não repelem. Não façam isso. Se tem ali alguma coisa para ser resolvida, resolva. E é claro, depois que resolver, tem um fim de ciclo, né? Muitas pessoas que jogam comigo, eu falo muito isso na consulta de baralho. Tem um fim de ciclo. Às vezes você está se relacionando com alguém e talvez você já cumpriu o que você tinha que cumprir com aquela pessoa. Fim de ciclo. Segue vida. Não bate mais cabeça, tá? Porque o que você tinha que viver com aquela pessoa, já viveu. É claro que terão pessoas que você vai viver durante muitos anos, vai viver aí a sua vida inteira, lógico. Mas se você está sentindo que já terminou o seu ciclo, bola pra frente. Não fica batendo cabeça. Priscila, uma pessoa entrou na minha vida e foi muito ruim, foi muito negativa. Tinha que acontecer. Aquilo ali tinha que acontecer. Porém, tem que ter o aprendizado. Não é passar pelas situações e continuar persistindo, não. Vamos também... vamos ser inteligentes, né? Vamos ser sábios. Teve um movimento com a pessoa, aprendeu, segue sua vida. Não bate cabeça, tá? Isso é importante. É a gente também respeitar quando a espiritualidade disser, olha, acabou o ciclo. O que você tinha que aprender, você já aprendeu. Então, a gente também tem que ter essa noção na nossa mente. Então, a partir de hoje, comecem a perceber quais são essas conexões em volta de vocês. E qual é o aprendizado. Por que essa é minha mãe? Por que essa é minha irmã? Por que esse é meu pai? Por que esse é meu irmão? Qual o aprendizado disso? Quanto mais forte o embate, mais você tem que resolver. Não adianta falar, opa, vou viajar, vou para outro lado do mundo. Pode ser que você consiga fugir nessa vida. Mas será que você vai conseguir fugir numa próxima vida? Acredito que não. Então, trabalhe o que você precisa trabalhar. Trabalhe logo nessa vida para você já resolver. Então, essas conexões kármicas, elas vêm para esse aprendizado, tá? A Aline falou, todas as pessoas que cruzam o nosso caminho são conexões de outras vidas? Nem todas, Aline. Nem todas. Mas a maioria, sim. Nem todas, tá? E as pessoas, elas cruzam o nosso caminho pela conexão de energia. Então, a gente tem que se ligar àquela pessoa. Uma outra questão. A espiritualidade, ela é tão sábia que ela traz as pessoas na nossa vida no momento certo. No momento certo. Aí tem pessoas que falam assim, poxa, mas se a pessoa tivesse aparecido antes. Não, porque você estava preparada somente agora. Sabe uma coisa que aparece muito na consulta de baralho? Acontece demais isso. Quando a pessoa fala assim, Priscila, quando é que vai vir um novo amor pra mim? E aí as cartas, elas são diretas. O novo amor só vai vir quando você fizer isso, isso, isso e isso. Isso acontece direto nas consultas de baralho. Direto. Por quê? A espiritualidade, ela não vai dar um livro para uma criança que não sabe ler. Então a espiritualidade, ela só nos traz algo que nós estamos de fato preparados para passar.
Então atenção a isso, tá? Rodrigo falou, em alguns momentos as situações se repetem e necessitamos entender este ciclo para quebrá-lo e evoluir. Exatamente. Às vezes a pessoa sai da nossa vida, você não resolveu o que estava pendente, depois a pessoa retorna. É porque é uma outra oportunidade para você poder resolver, tá? Agora, se você tem algo aí pendente com alguém, isso aqui vai tocar algumas pessoas, hein? Se vocês têm algo aí pendente com alguém, ou com mais de uma pessoa, não tem mais contato com essa pessoa, faz o que eu falei. A pessoa pode estar nessa vida ou em outro plano, ok? Mande luz. Pense na pessoa e mande luz rosa. Dê o seu perdão, peça o seu perdão e veja essa pessoa caminhando, indo embora, para você desconectar de vez, para não ter essa pessoa aí esbarrando com você mais pra frente ou até em uma outra vida. Porque não adianta, se tem pendência, uma hora a espiritualidade vem e fala, agora você vai resolver, tá? Então, pensem nisso. Vamos lá, eu vou finalizar a live, eu quero saber se tem mais alguma dúvida, que aí eu vou responder e a gente finaliza. Que esse assunto eu gosto de falar bastante, mas é um assunto que rende, né? E é um assunto que eu gosto muito. A todo momento, né, eu estou lidando com isso, até mesmo pelo trabalho da regressão. Então, gosto muito de falar e eu sei que vocês gostam muito desse assunto. Então, se tiver alguma pergunta, manda essa pergunta agora que eu vou responder. Podem mandar. E não tenham medo dessas conexões. Não tenham medo. São conexões importantes para a nossa evolução. São conexões importantes para podermos seguir, para termos uma vida melhor. Então vamos parar de ter medo do karma, vamos parar de ter medo dessas conexões. E, atenção, se não quer ter karma pesado no futuro, começa a perceber o que você está fazendo hoje. Vamos começar a perceber o que estamos fazendo hoje, ok? Estou me incluindo também. O Rodrigo falou, ter medo da espiritualidade também faz parte da própria evolução de determinado ser. Sim. Em alguns momentos faz parte, sim, porque você vai ter que dissolver isso, né? Aprender com isso. Por que você tem esse medo? Será que você... Entenda o seguinte, às vezes, o medo pode representar uma proximidade maior do que você imagina. Termos medo de algo, às vezes, é porque a gente tem tanto daquilo ali que a gente tem medo. Então, o medo, ele também pode representar que faz muito parte da sua essência aquilo que você tem medo, tá? Pense nisso, nada é por acaso. Quando a gente tem indiferença com algo, ok, mas quando a gente tem algum sentimento em relação àquilo, raiva, medo, insegurança, é porque tem alguma coisa a ser resolvida. É a mesma coisa de a gente ter, às vezes, raiva e ranço de algumas pessoas. Podem ser que essas pessoas sejam espelhos. Pode ser que essas pessoas tenham algumas questões, alguns traços de personalidade que você mesmo tem. Então, aquilo ali te fere porque é um espelho, tá? Então, atenção a isso. Bom, quero agradecer a todos que participaram da live. Muito obrigada, de verdade. A Aline perguntou, mesma coisa que ter amor? Sim, mesma coisa que ter amor. Tem alguma coisa para passar também, tá, Aline? Tem sentimento de amor? Tem alguma coisa para passar. E se vocês repararem, tem pessoas que a gente ama mais, né? Essa pessoa tem mais carinho, essa pessoa tem mais amor. Não é à toa, não, gente. Vamos abrir os olhos, não é à toa. Não é à toa que a gente bate o olho numa pessoa e fala, opa, mexeu aqui dentro. Não é à toa que isso acontece. Claro, você pode ter tido uma vida com a pessoa, 2, 3, 4, 5, mas tem alguma coisa ali para passar. Então resolva, mas entenda que tudo é cíclico, né? Você resolve ali e depois segue a sua vida. E tem conexões, tem pessoas que a gente fica para a vida inteira. Pode acontecer também, tá bom?
Então, quinta-feira que vem tem mais live. E aí eu vou falar qual será o tema surpresa. Espero que vocês estejam aqui fazendo as suas perguntas e vamos que vamos. Se tiverem dúvidas sobre regressão, terapia, se tiver dúvidas também sobre consulta de baralho, me fala. Mais uma coisa que eu queria falar. Obrigada, Dani. Mais uma coisa que eu queria falar. Eu vou colocar isso depois no Instagram. Estamos em dezembro, último mês do ano, tá? Quem quiser, marque uma limpeza energética, que é um processo terapêutico que eu já faço, mas agora, para fechar o ano, eu indico mais do que nunca. Então, vamos deixar 2020 para trás. Agenda aí a sua limpeza energética, para poder tirar toda essa energia de 2020 e começar 2021 com o pé direito, tá? Então, limpeza energética já é um processo que eu faço, né, no meu espaço, é um processo terapêutico, mas para agora, para dezembro, é importantíssimo para a gente poder descarregar toda essa energia que ficou de 2020 e começar 2021 com o pé direito. E quem já fez limpeza energética comigo sabe, eu sempre receito também um floral para já trabalhar o campo emocional, tá bom? Obrigada, mãe. A mãe tá na live, mãe manda na live. Então, quem quiser marcar a limpeza energética, me avisa que a gente marca, tá? Para ainda esse mês, para tirar toda essa energia de 2020 e chegar 2021 aí totalmente revigorada. Ok? É isso, recado dado. Foi. Final de semana de cursos. Sábado tem Reiki 3A e domingo tem Reiki 2, tá? Esse é o recado. E quem quiser marcar consultas e sessões, me avise, tá bom? Muito obrigada. Cláudia falou, já quero. Cláudia, fala comigo. Obrigada por todos que participaram da live. Dúvidas, perguntas, me mandem mensagem pelo direct do Instagram ou pelo WhatsApp, tá bom? Fiquem bem, durmam com Deus, excelentes sonhos, né? Vão aí para lugares bem bonitos durante a noite, desdobrem bastante, várias viagens astrais. Fiquem bem e, como eu sempre termino, muita gratidão. Até logo. Um beijo para vocês.